Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los conosco neste momento de escola bíblica. Damos início à nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos o irmão Avelino para nos elevar a Deus em oração. Fechemos os nossos olhos. Bom dia, paz do Senhor para todos vocês em Cristo Jesus. Mais esse dia onde nós vamos estar buscando na palavra do Senhor, no santo sábado do Senhor. O dia que o Senhor separou para cada um de nós, o dia de descanso, mas nós separamos para buscar a palavra do Senhor em busca de conhecimento e a lição que nós vamos estar estudando, a oitava, a oposição em alta. Que nós possamos lutar contra todas as oposições que vêm contra a nossa vida, tentando nos impedir e parar de servir ao nosso Jesus. Que possamos vencer, resistir a cada dia o mal e ter a vitória em Cristo Jesus, porque é o que nos aponta para estarmos junto com Ele. E eu vou estar fazendo uma oração nesse momento para a gente iniciar a nossa escola bíblica, né? Então vamos orar. Feche os olhos, olhe junto comigo. Pai amado e querido, nós entramos, Senhor, na Tua presença e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Por esse momento onde que nós vamos estar buscando a Tua palavra, o conhecimento, e que o Senhor possa usar o pastor Alessio, que vai estar ministrando, Senhor, essa lição. Use o seu filho, Senhor, como um instrumento da Tua vontade, para que possamos, Senhor, ser abençoados. Que ele seja, Senhor, um canal de bênção na vida de cada um dos seus filhos, ser com cada um dos seus filhos, Senhor, pela internet, pelo YouTube, ajudando, Senhor, a cada um dos seus filhos a entender esse momento e viver esse momento, e que possamos compreender que Tu és um Deus que não é pego de surpresa em nenhum momento. Ser conosco, Pai, é que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Avelino, que o Senhor lhe abençoe. Nesse instante nós vamos louvar ao Senhor através do cântico de número 110 do nosso HBJ. Louvemos ao Senhor com o hino Jesus é tudo para mim. Senhor,
Graças a Deus. Lindo louvor. Muitíssimo obrigado, diaconisa Marlene, presbítero Macedo, que o Senhor lhes abençoe. Vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Deus Conosco, estudos baseados no Evangelho de Mateus. No sábado passado, estudamos a lição de número 7 com o tema Parábolas que Ensinam, quando analisamos 7 parábolas contadas por Jesus sobre o reino de Deus, para compreendermos aspectos importantes da natureza do reino de Deus. Analisamos a parábola do semeador, que nos ensinou sobre as diferentes reações que a mensagem do reino produz nos corações dos seus ouvintes. Estudamos a parábola da semente de mostarda, que nos ensinou sobre o crescimento exterior do reino de Deus. Estudamos a parábola do fermento, que nos ensinou sobre o crescimento interior do reino de Deus. Estudamos ainda a parábola do trigo e do joio e a parábola da rede, que nos ensinaram sobre a consumação do reino. E também estudamos a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, que nos ensinaram sobre a preciosidade do reino. Na lição de hoje, de número 8, com o tema Oposição em Alta, tem como objetivo, à luz do trecho de Mateus 13, versículo 54, até Mateus 16, versículo 12, conscientizar que sofrer oposição por causa de Cristo é algo inevitável quanto recompensador. O nosso texto básico está em João 16, 21, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. João 16, 21, nova tradução na linguagem de hoje. Nossa introdução. Mateus escreveu seu evangelho de forma cuidadosa, tendo como objetivo provar que Jesus era o rei prometido e aguardado pelo povo de Deus. Com base em seu relato, já estudamos nessa série de lições sobre a pessoa do rei. Mateus de 1, verso 1 até Mateus 4, 25, sobre a pessoa do rei, nós estudamos 3 lições. A lição de número 1, a família do rei. Lição de número 2, Deus veio aqui. Lição de número 3, testado e aprovado. Estudamos sobre a pregação do rei, Mateus 5, 1 até Mateus 7, 29. Lição de número 4, seja feita a tua vontade. Estudamos sobre o poder do rei, Mateus capítulo 8, verso 1 até Mateus capítulo 9, 38. Lição de número 5, quem é este? E sobre o plano de Deus, Mateus 10 a 1 até Mateus 17, 13. Além disso, começamos a estudar sobre o plano do rei, que é de Mateus 10, verso 1 até Mateus 17, verso 13. No bloco que trata sobre o plano do rei, temos várias questões na narrativa de Mateus. O plano ali é apresentado em Mateus 10, de 1 a capítulo 10, verso 1 até Mateus 11, versículo 1. Sobre o plano do rei, estudamos que na lição de número 6, duros de coração, o plano do rei é atestado. Na lição de número 7, parábolas que ensinam, o plano do rei é ilustrado. Na lição de número 8, oposição em alta, o plano do rei é duramente criticado. É sobre esta última questão que nos deteremos nesta lição, as críticas ao rei. Analisaremos esse trecho que mostra a crescente oposição ao ministério de Cristo. Tal oposição serviu para deixar ainda mais clara a sua missão. Vamos ao estudo, de olho no texto. Os acontecimentos por trás de Mateus, capítulo 13, versículo 54, até Mateus 17, 13, estão situados
já na segunda metade do ministério terreno de Jesus, provavelmente um pouco mais de um ano da sua morte. Aliás, nesse trecho, Mateus narra a primeira menção que Cristo faz a respeito da sua morte, a partir da qual seu ministério ganharia um novo foco. Vamos ver neste primeiro momento de estudo do nosso estudo que a rejeição ao rei é intensificada, e na segunda parte veremos que o programa do rei é clarificado. Vamos conferir como isso tudo se desenrolou. A rejeição ao rei é intensificada. Há pelo menos 4 movimentos de oposição e críticas ao ministério de Jesus nesse trecho. Em primeiro lugar, a oposição dos seus conterrâneos. Mateus 13, 54 a 58. Nazaré, lugar onde Jesus cresceu, era uma aldeia bem pequena, com menos de 2.000 habitantes na época. Possivelmente, quase todos os moradores se conheciam. Por causa desta familiaridade, mesmo admirando a sabedoria e os milagres de Jesus, os nazarenos o rejeitaram. No versículo 57 do capítulo 13 de Mateus, escandalizaram-se nele. Muito bem. Após ter sofrido oposição dos seus conterrâneos, Jesus também sofreu oposição de um governante. Em segundo lugar, temos a oposição de um governante. Isso está registrado em Mateus 14, de 1 ao 13. Mateus cita o tetrarca Herodes. Não se trata do mesmo personagem de Mateus 2:1, do mesmo Herodes. O Herodes de Mateus 2:1, que mandou matar os meninos após ter sido enganado pelos magos, mas não se trata daquele Herodes, se trata do filho dele, chamado Herodes Antipas, o que mandou executar João Batista. Me permitam uma observação nesse texto de Mateus 14, verso 1, que diz assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Uma observação nesse texto que fala que Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, era tetrarca. O que é isso? Tetrarca, para os gregos, era um título usado para um rei ou autoridade política que governava a 4ª parte de uma região ou país. Tetrarca para os romanos. Os romanos usavam esta palavra, esse entendimento, no sentido amplo, isto é, para designar qualquer governador de uma parte qualquer, de uma província oriental do Império Romano. Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças, ele era rei da Palestina. Ele falece possivelmente no ano 4 depois de Cristo. Com a sua morte, o Império Romano, que governava naquela época, dividiu o território da Palestina em 3 partes iguais, para os seus 3 filhos. Arquelau ficou com os territórios da Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea. Filipe ficou com a Batameia, Traconites, Gaulanites e Auranites. Lembra que Herodes, Antipas, Arquelau e Filipe são filhos do Herodes o Grande. Herodes Antipas é o que vai fazer oposição a João Batista e a Cristo. Herodes Antipas tem um relacionamento com a mulher do seu irmão Filipe. Esse Herodes Antipas foi o que mandou decapitar João Batista, pois como mensageiro do Messias, João Batista foi hostilizado, amarrado e preso pelo governo romano, ao denunciar o pecado de Herodes Antipas, que manteve um relacionamento proibido com Herodias, mulher do seu próprio irmão, Filipe. Isso está em Marcos 6,17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela.
Herodes Antipas ouviu falar de Jesus e achou que se tratava de João ressuscitado. Sua consciência culpada o deixou temeroso e ele, por causa disso, decidiu matar Jesus. O mestre, entretanto, seguiu seu ministério, inclusive nas regiões em que Herodes Antipas era governador. Após ter sofrido oposição dos seus conterrâneos, de um governante, Herodes Antipas, Jesus sofreu oposição também dos escribas e fariseus. Em terceiro lugar, temos a oposição vinda dos escribas e fariseus. Esses dois grupos se uniram em um ataque a Cristo. O texto diz que eles vieram de Jerusalém, saíram do reino sul e viajaram até o reino do norte para ter com Jesus. O fato desta comissão fazer uma viagem para procurar o mestre mostra a seriedade do intento deles. Me permitam mais um esclarecimento sobre esse trecho que estudaremos a partir de agora. Quem eram os escribas? Escribas eram copistas da lei, doutores ou mestres da lei. Além de copiar os textos sagrados, eles se dedicavam à interpretação e à aplicação da lei de Moisés. Eles eram parecidos como professores de teologia. Os escribas ensinavam a lei e sua interpretação aos outros judeus e eram muito respeitados por seu conhecimento. Lembrando apenas que escriba é uma profissão e não uma religião. Nem todo escriba era fariseu e nem todo fariseu era um escriba. Escriba está associado a uma profissão e não necessariamente a uma religião. Quem eram os fariseus? O seu nome em hebreus, Purushim, significa os segregados, os separados. Dedicavam sua maior atenção às questões relativas à observância das leis de pureza ritual, inclusive fora do templo. Quem eram os saduceus? Eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, cultos, ricos e aristocratas. Também para esta seita ou partido é difícil determinar sua origem, mas ao que parece, os saduceus parecem proceder de Sadoc e hierarquia da família sacerdotal dos filhos de Sadoc, que segundo o programa ideal da Constituição de Ezequiel, devia ser a única família a exercer o sacerdócio na Nova Judéia. Em oposição aos fariseus e por influência dos gregos, os saduceus não acreditavam na vida após a morte e nem compartilhavam suas esperanças escatológicas que tinham os fariseus. Tendo feito este esclarecimento, vamos em frente. Esses dois grupos, escribas e fariseus, se uniram em um ataque a Cristo. O texto diz que eles vieram de Jerusalém a Jesus. O fato desta comissão fazer uma viagem para procurar o mestre mostra, repito, a seriedade e o intento deles. Queriam mesmo pegar Jesus. Talvez estivessem representando os líderes do Sinédrio lá de Jerusalém. Eles queriam explicações do porquê Jesus e os seus discípulos, que quebravam a tradição dos anciãos, especialmente o comer sem lavar as mãos. Esta acusação nada tem a ver com questões de higiene pessoal, mas com os rituais da purificação ensinados pelos rabinos que faziam parte da lei oral, a tradição dos anciãos. O Antigo Testamento não diz nada sobre todas as pessoas lavarem as mãos ritualmente antes das refeições, mas estes professores da lei, sim, eles enfatizavam esta necessidade. De acordo com as tradições, por exemplo, só um esbarrão em um gentio na rua já tornava a pessoa imunda para o culto na sinagoga ou mesmo para uma refeição. Por isso, precisavam participar de um ritual onde lavavam as mãos cuidadosamente todas as vezes que voltavam da rua. Jesus respondeu e mostrou o quanto eles estavam equivocados. Valorizavam de maneira inescrupulosa essa tradição criada por eles
mas davam um jeitinho de desobedecer aos mandamentos de Deus. Por exemplo, eles criaram uma lei na qual o filho oferecia suas propriedades a Deus enquanto estava desfrutando dela, só para não ter que ajudar os seus pais. Eram guias cegos e hipócritas, que honravam ao Senhor com os lábios, ensinando mandamentos de homens. E disse Jesus: o que contamina uma pessoa são os maus desígnios do coração, e não comer as mãos ritualmente impuras. Não são os alimentos ingeridos com as mãos ritualmente impuras que deveriam nos preocupar, mas as impurezas do nosso coração. Esta é a argumentação de Cristo. Na sequência, a narrativa nos mostra uma gentia considerada impura pelos líderes, que reconheceu Jesus como filho de Davi, isto é, como Messias, e foi abençoada por Jesus por causa disso. Está lá em Mateus 15, do 21 ao 31. Muito bem. Após ter sofrido a oposição dos seus conterrâneos, de Herodes Antipas, dos escribas e dos fariseus, Jesus sofre ainda a oposição dos saduceus. Em quarto lugar, temos a oposição vinda dos fariseus, que já vimos, e vamos repeti-la aqui novamente, e agora uma nova personagem entra na história, que são os saduceus. Tratam-se de dois partidos religiosos opostos, rivais. Um mais tradicional, os fariseus, e outro mais liberal, os saduceus. Mas quando o assunto é calar Jesus, eles se unem. Eles tentam Jesus pedindo um sinal, isto é, algum feito poderoso para que possa comprovar que Cristo é quem dizem que ele é, o Messias. Em sua resposta, Jesus censura-os, pois prestam muito maior atenção às condições climáticas em constante oscilação do que aos eventos que introduzem mudanças históricas transcendentais. Neste caso, a vinda do Filho do Homem a este mundo. Eles estavam mais preocupados, prestando mais atenção nas condições climáticas e as suas constantes oscilações, e sabiam perfeitamente disto, mas ignoravam a mudança histórica transcendental que era a vinda do Filho do Homem ao mundo. Por isso, o único sinal que Jesus lhes daria seria o do profeta Jonas. Mateus 16:4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Este sinal está relacionado com a morte e ressurreição de Cristo, como diz o versículo 40 de Mateus 12. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eventos que atestam a sua identidade singular. Muito bem. Vimos neste primeiro momento do nosso estudo que a rejeição ao rei foi intensificada, sofrendo oposição dos seus conterrâneos, de Herodes Antipas, dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Nesta segunda parte, veremos que o programa do rei foi clarificado. Vamos à segunda parte. O programa do rei é clarificado. Essa seção do Evangelho de Mateus, que acabamos de examinar, mostrou de modo claro que as críticas em relação de Jesus se intensificaram. Pois bem, todos esses acontecimentos geraram tensões que contribuíram para que o programa de Jesus, o seu cronograma dos seus últimos meses nessa terra, fosse finalmente clarificado. Ao menos 3 itens podem ser destacados nesse último período de Cristo na terra: a edificação da igreja, a iminência da sua morte e o vislumbre de sua glória. Nessa sessão, Jesus deixa claro aos seus discípulos esclarecimentos do seu programa redentor. A igreja seria edificada,
A partir dali, a sua morte seria proclamada e, finalmente, a sua glória seria conhecida. Vamos ao primeiro esclarecimento do seu programa redentor. Em primeiro lugar, a edificação da igreja está em Mateus 16, 13 a 20. Apesar do novo tempo de restauração ter sido iniciado na pessoa e no ministério de Jesus, o reino de Deus não seria trazido ao mundo de modo pleno naqueles dias. Mas, frente à confissão de Pedro, Jesus disse que edificaria a sua igreja. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A conversa aqui é esta. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta o que os homens estão falando a respeito dele. Que é um dos profetas, que Elias, que é este, que é aquele. Pedro, nesta ocasião, cheio do Espírito Santo, porque Jesus vai dizer que não é a carne nem sangue, mas é o próprio Deus que coloca essas palavras na boca de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na sequência, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta tua afirmação de que eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, sobre esta tua afirmação eu edificarei a minha igreja. E esta é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, segundo a ordem dos livros, como está aí em nossas Bíblias. A palavra grega é a tradução do termo, a palavra igreja é a tradução do termo grego eclesia, originalmente utilizada para indicar uma assembleia ou um ajuntamento de pessoas para tratar de assuntos de interesse comum. No caso, Jesus estava falando da edificação de sua comunidade, um grupo de pessoas que confessasse o mesmo que Pedro confessara, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se tratava apenas da comunidade do povo de Israel, mas falava de algo novo. A formação desta comunidade ainda estava por acontecer e se deu efetivamente lá no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2, quando a igreja nasce. A igreja nasceria para ser uma comunidade do reino de Deus, status que até então estava com o povo de Israel. Israel era a comunidade do reino. A partir da igreja, Israel rejeita o Messias e é rejeitado por ele. Agora uma nova comunidade, que é a igreja, se levanta. O novo Israel é o povo de Deus. É quem seria reconhecido como povo de Deus, a igreja de Cristo. Isto aconteceu porque Israel rejeitou o Messias. A igreja, entretanto, uma comunidade de pessoas de várias línguas, tribos e povos, que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa comunidade marcha vitoriosa e nem mesmo as forças do mal podem pará-la. Jesus, após ter esclarecido aos seus discípulos sobre a edificação da igreja, na sequência Jesus esclarece sobre a sua morte na cruz. Vamos ao segundo esclarecimento feito por Jesus do seu programa redentor. Em segundo lugar, a eminência da cruz. Outra questão que ficou clara para os discípulos, tendo em vista a hostilidade em relação ao ministério de Jesus, foi a sua morte. Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jesus, que lhes era necessário seguir Jesus e sofrer muitas coisas. Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Esta é a primeira menção explícita da morte, da paixão de Cristo no Evangelho de Mateus. Nosso Senhor quis tornar claro aos seus discípulos que todas as críticas que ele vinha sofrendo pelos anciãos, escribas, saduceus e fariseus estavam no programa divino. As críticas
muito em breve, dariam lugar às ações claras para interromper o ministério dele. Todavia, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Inclusive, seus discípulos deveriam estar dispostos a sofrer. Jesus, após ter esclarecido aos seus discípulos sobre a edificação da igreja e sobre a sua morte na cruz, fez ainda um terceiro esclarecimento a respeito do seu programa redentor. Vamos ao terceiro esclarecimento feito por Jesus do seu programa redentor. Em terceiro lugar, o vislumbre de sua glória. Isso está em Mateus 16, 18 até Mateus 17, verso 2. Depois de dizer que o chamado para segui-lo é um chamado ao sofrimento, Jesus disse aos seus discípulos que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte sem antes vê-lo no seu reino. 6 dias depois, essas palavras de Cristo se cumpriram na vida de alguns dos discípulos, que puderam vislumbrar a transfiguração de Cristo, conforme narrada em Mateus 17, versículos de 1 ao 8. Na transformação, Jesus apareceu aos seus discípulos em um estado de glória. Ele lhes deu uma antecipação da história de sua exaltação e da glória que terá em seu reino futuro. Naquela visão, os discípulos viram Moisés e Elias. Eles representam os salvos de todas as épocas que estarão no reino de Deus. Aqueles que serão arrebatados, representados por Elias, sem experimentarem a morte, e aqueles que serão ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo, representados por Moisés. Amém. Chegamos ao final desta primeira parte do nosso estudo, em que estudamos a seção do Evangelho de Mateus, na qual a rejeição a Cristo é intensificada. Contudo, nesta mesma seção, Jesus deixa claro aos seus discípulos detalhes do seu programa redentor, a edificação da igreja, sua morte na cruz e a sua glória futura. Agora entramos na parte das perguntas. São 4 perguntas que finalizam essa primeira parte do nosso estudo, onde estudamos sobre oposição em alta. A primeira pergunta será lida e respondida pelo diácono João Marquevicius, a segunda pergunta será lida e respondida pelo irmão Darcy, a terceira pergunta será lida e respondida pelo Wagner, e a quarta pergunta será lida e respondida pela diaconisa Denise Belisário. Vamos às perguntas e às suas respectivas respostas. Depois de ter lido Mateus 13, 14, 13, 54, 14, 13, eu cheguei à conclusão sobre os 2 movimentos de oposição com relação a Cristo. É quando ele chegou em Nazaré, a sua terra mesmo, onde ele viveu, se criou lá, e todos conheciam ele, mas ele, como ficou conhecido pelos milagres que ele fazia, o pessoal não botava muita fé nele, não. Então, não rejeitaram ele e fizeram com que ele ficasse um pouco constrangido com isso, né? Não teve uma repercussão boa. Escandalizaram-se nele. Então, é feio isso. E, em segundo lugar, o que aconteceu foi com relação ao Herodes, né? O Antipas, que ele mandou executar João Batista, e quando ele soube de Jesus, ele pensou que tratava-se de João Batista, que tinha se ressuscitado. Então ele ficou muito temeroso com isso, né? Depois, aí mais para frente ele resolveu matar mesmo Jesus, né? Então, nós vemos que essa oposição em alta tá dependendo dessas coisas que aconteceram com ele, né? Então, no decorrer do resto das lições, nós vamos ver muito mais coisas acerca do que aconteceu com Jesus, né? Falar já? Paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer revê-los, mesmo que por vídeo. Que o Senhor grande Deus tome conta de cada um de vocês. Quanto aqui à segunda pergunta,
existiam dois grupos, os fariseus e os escribas. Todos eles tinham a mesma intenção, questionar a Cristo. Eles queriam saber por que Cristo fazia ou deixava de fazer. Porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Gente incrédula. E eu creio realmente que nos dias de hoje, muito questionamento acima do Cristo Redentor, que é o nosso Rei Redentor e Salvador. Que todos tenham um feliz sábado. Fiquem na paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu fui convidado pelo pastor Alessio para responder a terceira questão da lição 8, que fala sobre a oposição em alta. A terceira questão diz o seguinte: tendo lido Mateus 16, 13 e 20, responda: frente a toda oposição, algumas questões foram lidas claras sobre o programa de Cristo. O que esse texto diz sobre a edificação da igreja? Esse texto diz que Jesus Cristo estava preparando mais para frente uma obra maravilhosa. Qual é essa obra? Essa obra seria a descida do Espírito Santo. Vamos ler Mateus 16, 19, em que ele deixa claro essa descida do Espírito Santo. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Deus já estava programando algo para o teu povo, para que o povo continuasse firme nessa caminhada. Essa descida do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. Foi um dia maravilhoso onde todos foram revestidos pelo Espírito Santo. Conforme diz o capítulo 2 de Atos, a igreja foi criada no dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Portanto, irmãos, esse dia já ocorreu. A igreja já está edificada. Cristo está entre nós. Mas o Espírito Santo é o intermediador entre nós e Deus. Portanto, irmãos, essa palavra nos fala claramente sobre cada programa que Cristo fez quando ele estava no mundo. Então, o que eu tenho a dizer é que possamos manter-nos firmes por dias melhores. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos responder agora a quarta questão da nossa lição. A oposição que Jesus vinha sofrendo estava nos planos de Deus? O que ele disse sobre a sua morte? O Evangelho mostra-nos algo sobre o reino glorioso de Cristo? A oposição que Jesus vinha sofrendo por parte dos líderes religiosos era sim da vontade de Deus, porque ela chegaria ao ponto de levar Cristo à morte. Não é que o Senhor Deus queria fazer Jesus sofrer por sofrer, claro que não. Mas Jesus sofreria em nosso lugar. Ele pagaria o preço na cruz em nosso lugar. E ele mesmo disse sobre a sua morte que ela era necessária. Era necessário ir para Jerusalém, era necessário sofrer muitas coisas, era necessário morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário morrer para que a expiação dos nossos pecados fosse ali consumada na cruz. E o Evangelho, ele mostra-nos uma parte linda e gloriosa do reino de Cristo, quando Jesus chama seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, leva-os a um monte alto e lá ele se transfigura. E o seu rosto brilha como a luz do sol, as suas vestes ficam resplandecentes como a luz. E nesse momento os discípulos tiveram a oportunidade de ver ali um pequeno vislumbre da glória de Deus e do seu reino.
Obrigado, diácono João, irmão Darcy, Wagner e diaconisa Denise, pelas respostas esclarecedoras sobre esta primeira parte da nossa lição. Que o Senhor lhes abençoe. Nessa segunda parte da nossa lição, nos serão apresentadas duas lições práticas para as nossas vidas, diante de tudo que nós estudamos até aqui. Vamos à primeira. De olho na vida. Sofrer oposição por causa de Cristo é inevitável. Se há uma coisa que os discípulos de Jesus experimentaram por estarem ao lado dele, foi o gosto da oposição. Observe que uma das críticas chegou até Jesus mirando o comportamento dos discípulos. Por que transgridem os teus discípulos a tradição? Querendo atacar Jesus, os opositores atacaram aqueles que decidiram segui-lo. Ser discípulo de Jesus, o Deus conosco, não significa vida fácil. Assim como o hostilizaram, podemos esperar oposição se levarmos a sério seus ensinos. Por isso ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz diz respeito a decidir sofrer afrontas e sofrer perseguições por causa do amor de Jesus. Você está disposto a sofrer afrontas por amor de Cristo? Você está disposto a sofrer perseguição por amor de Cristo? Se você se decidir em segui-lo, e seja certo que afrontas e perseguições serão inevitáveis nesta caminhada. Teremos agora a pergunta de número 5, que será lida e respondida pela Lucilene, que nos ajudará a entender a primeira aplicação da lição de hoje. Vejamos a pergunta de número 5 e a sua respectiva resposta. A paz, queridos irmãos. A pergunta 5 da lição de hoje diz o seguinte: ser discípulo de Jesus é sinônimo de ter uma vida fácil e isenta de problemas? Mesmo os primeiros discípulos de Cristo sofreram oposição? Não. Ser discípulo de Jesus não significa ter uma vida fácil. Ao contrário. Se realmente levarmos a sério os ensinamentos dele, por diversas vezes seremos atacados, hostilizados e até mesmo ridicularizados. Com os primeiros discípulos não foi diferente. Eles enfrentaram grandes problemas. Os opositores de Jesus, na verdade, queriam atacar o próprio Cristo, atacando os discípulos. Portanto, irmãos, devemos nos firmar cada dia mais em nossa fé e jamais perdemos o foco no alvo maior, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Lucilene, pela resposta esclarecedora sobre a primeira aplicação da lição de hoje. Que o nosso Senhor te abençoe. Após termos visto a primeira aplicação prática para as nossas vidas, onde aprendemos que sofrer oposição por causa de Cristo é inevitável, vamos à segunda aplicação. Sofrer oposição por causa de Cristo é recompensador. Depois de vários episódios que viram Cristo ser criticado e censurado pela liderança religiosa de Jerusalém, os discípulos tiveram o privilégio de ouvir coisas extraordinárias. Eles ficaram sabendo que Jesus está edificando sua igreja, uma comunidade vitoriosa, e eles fazem parte desta comunidade. Além disso, viram, em uma escala menor, Cristo em sua glória. Ser discípulo de Cristo até envolve mesmo sofrer, mas também envolve viver experiências extraordinárias. Significa fazer parte de uma comunidade de gente que não coloca os seus interesses em primeiro lugar. Mateus 16, 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma comunidade de gente que espera ansiosamente o dia que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e que retribuirá a cada um segundo as suas obras, que dará a devida retribuição aos seus discípulos.
Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Teremos agora a pergunta de número 6, que será lida e respondida pela diaconisa Márcia Avelino, que nos ajudará a entender a segunda aplicação da nossa lição. Vamos à pergunta de número 6 e a sua respectiva resposta. A paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos aqui para concluir esta questão de número 6, da lição de número 8, o qual o tema é oposição em alto. Diz assim a primeira parte: sofrer oposição por causa de Cristo traz alguma recompensa aos discípulos? Sim, no passado os discípulos sofreram oposição, mas eles tiveram a oportunidade e o privilégio de ouvir coisas extraordinárias. Foram várias situações que viram Cristo ser criticado pela liderança religiosa de Jerusalém. E hoje nós, como os discípulos de Cristo, também enfrentamos oposição, porque estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Buscamos ser diferente a cada dia. Amém? E você que se encontra desmotivado, que não tem uma palavra de ânimo para o seu próximo, o Senhor nos faz um convite esta manhã. Ele diz lá em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E a segunda parte dessa questão diz assim: fazer parte da igreja e esperar a glória futura é algo que dá ânimo frente às perseguições? Sim, dá ânimo sim em meio às perseguições, porque quando nós cumprimos o papel, o chamado de Cristo, de sermos uma comunidade onde não colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, nós temos também a recompensa. E podemos conferir isso lá em Mateus 16, 25, quando diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Glória a Deus por isso. E assim, juntos vamos esperar ansiosamente o dia em que o Filho do Homem virá em glória de seu Pai, com os teus anjos, e então retribuirá cada um dos seus discípulos em bênção de reino eterno. Glória a Deus, que Deus os abençoe. Obrigado, diaconisa Márcia, pela resposta esclarecedora sobre a segunda aplicação da lição de hoje. Que Deus te abençoe. Após termos visto a primeira aplicação, onde aprendemos que sofrer oposição por amor de Cristo é inevitável, e a segunda aplicação, onde aprendemos que sofrer oposição por causa de Cristo é recompensador, vamos ao nosso desafio da semana. Desafio da semana. Você já foi criticado por alguém ou perseguido por causa da sua fé? Por estar fazendo a vontade de Deus? Como reagir diante de uma oposição sistemática ao nosso chamado? Na lição de hoje aprendemos muito a este respeito através do exemplo de Jesus. Ele não se deixou abater, ele não perdeu o foco da sua missão, ele não pensou em desistir de tudo. Nosso desafio para esta semana é refletir em toda a oposição que porventura possamos estar sofrendo por causa de Cristo. Elas valerão a pena. Que tal orar por alguém que você sabe que está sofrendo por conta de alguma perseguição em razão de sua fé? Coloque o nome desta pessoa diante de Deus em oração, ao menos 3 vezes no decorrer desta semana. Este é o seu desafio. No próximo sábado, dia 23 de maio, estudaremos a lição de número 9 com o título Lições em meio aos conflitos, com o objetivo de refletir sobre os princípios ensinados por Jesus diante das oposições e adversidades. Amém? Vamos cantar o hino final da nossa escola bíblica de número 391 do HBJ com o diácono G.C. Bastos. Cantemos todos juntos. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer.
e terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido é discípulo de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões dos céus e as novas do Evangelho, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Lindo louvor. Muitíssimo obrigado, Diácono Gessé. Fechemos os nossos olhos, vamos para a oração final, que será feita agora pela diaconisa Genilda. Oremos todos. A paz do Senhor a todos. Mediante o estudo da palavra que tivemos, vamos todos agora orar agradecendo a Deus pelos momentos preciosos que aqui passamos, cada um na sua casa, cada um no seu lugarzinho aí, louvando, adorando a Deus também através da palavra. Feche os seus olhos agora e juntos oremos ao Pai. Pai eterno, Senhor de todos os senhores, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos momentos em que podemos agora separar para meditar na Tua Palavra, para receber essa porção do Teu Santo Espírito através, Senhor, desse estudo. Ó Deus, nós pedimos, abençoe cada pessoa envolvida nesse projeto, Senhor. Cada pessoa que preparou, ó Pai, essa lição para que juntos pudéssemos estudar. E que o estudo dessa palavra realmente, Senhor, alcance as nossas vidas nesse momento tão difícil que cada um está vivendo. Ó Deus, que esse alimento da palavra possa nos fortalecer, possa nos dar ânimo e coragem, Senhor, para continuarmos. Muito obrigada, Senhor. Já sentimos a presença do Teu Santo Espírito como um bálsamo alcançando as nossas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um.
que neste momento separou, ó Pai, para estar diante de Ti, para estudar, Senhor, para receber, ó Pai, e também para aplicar nas suas vidas. Abençoa cada um, Senhor, abençoe cada família representada, ó Deus, e em nome de Jesus nós pedimos, continue conosco através do Teu Santo Espírito, como um bálsamo nas nossas vidas, Senhor, de alegria, de coragem, de perseverança, para continuarmos, ó Pai, mantendo a nossa fé, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, continuar louvando, engrandecendo o Teu santo nome a cada dia. Abençoe as nossas vidas, Senhor, e por favor, ó Deus, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, que possamos continuar perseverando a cada dia e que juntos possamos, no próximo sábado, continuar juntos em mais um estudo nessa escola bíblica aqui na IAP da Vila Maria. Muito obrigada, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, e a você que participou com a gente aí de sua casa. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para mais um momento de escola bíblica. E daqui a pouco daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos você para cultuar conosco. Que Deus te abençoe.